Gênesis capítulo 25 e versículo 21. Se conseguir colocar no telão, melhor. Nós vamos ver por que Deus escolhe os homens ou mulheres. Você pode dizer que você é privilegiado, porque de tantas pessoas que existem no mundo, Deus escolheu você para estar aqui nessa noite. Ou Deus escolheu você para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vocês imaginem, de todas as nações, Deus escolhe somente a nação de Israel. E depois Deus espalha através de Paulo e da morte de cruz de Cristo para todos os gentios, que somos nós. E assim sempre foi, desde o princípio. Deus levantou Noé, e seus filhos, e aniquilou todos os povos por causa do pecado. E hoje Deus está levantando uma nação santa, diferente, que crê na palavra de Deus, unicamente na Bíblia, e que tem como regra de fé a palavra. E essa nação vai ser a nação santa, salva, a bendita nação de boas obras, a qual Cristo vai buscar um dia. Amém? Vamos ler então os versículos. Está escrito assim no livro de Gênesis capítulo 25 e verso 21. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, a sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim porque sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao... Amém? Toma teu assento. Senhor, nós lemos a tua palavra, diante dela sempre nós prostramos e te agradecemos por tudo. Espírito Santo nos usa para que possamos transmitir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Se o microfone não funciona, não tem problema, viu? Nós vamos levar de volta para o Tigrão. Tem que funcionar, né, Lucas? Por que está falhando? Está ligado errado nada lá atrás? E as pilhas não estão fracas? Ninguém deixou cair? Amém. Eu sempre pergunto, né? Comprei uma vez o microfone na quinta, na sexta-feira, o David pregando, deixou cair no chão, né, David? Você foi o microfone. Esse aqui não pode cair, de jeito nenhum. Irmãos, nós lemos uma palavra de Deus aqui no livro de Gênesis, capítulo 25, e fala sobre Isaac, o filho de Abraão. Você sabe que Deus escolhe Abraão na terra de Ur dos Caldeus, e faz uma promessa, só que Abraão não viu Deus. Abraão escutou uma voz. Eu não sei se veio na sua consciência, ou veio do céu, ou ela veio da terra, mas a voz de Deus entoou nos seus ouvidos. E fez uma promessa, e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, ouvindo a voz de Deus, mesmo ele sendo um homem bem sucedido, um homem a qual o seu pai fabricava ídolos, ganhava muito dinheiro. Segundo a lenda, dentro de Ur dos Caldeus era uma cidade pecaminosa, era a antiga Babilônia, a qual ele servia a várias entidades ou deuses. E Deus então, como tinha uma promessa desde Noé, porque os seus 3 filhos que foram junto na arca com 3 mulheres, e mais a esposa de Noé e a sua esposa, então 8 pessoas Deus salvou. Mas quando Noé planta uma uva, depois quando ele encalha a arca no Monte Ararat, e a Bíblia diz que ele planta uma uva e depois de um período ele bebe e fica embriagado. A Bíblia declara então que um dos seus filhos vê o seu pai nu, dançando, e ele se escandaliza, ele chama os seus irmãos, e a Bíblia diz então que vem os seus irmãos, sem e cobre o pai com um manto e leva para a cama e deixa dormir. Quando Noé se acorda, fica sabendo do relato e vê que o seu filho escarneceu ele diz assim: por que você fez isso? E amaldiçoou um dos filhos chamando Cã. Ele disse: tu serás Cã, tu serás escravo dos teus irmãos, e tudo o que você plantar sempre não vai dar certo. A Bíblia diz então que passa-se os anos, 37 anos, tinha Abraão, ainda conhecia Noé. Por isso que é bom ler as Escrituras. E a Bíblia diz então que Deus aparece para ele com 35, 36 anos, e faz uma promessa, e com 40 anos Abraão, ele começa a sair num pensamento diferente da terra prometida. E a Bíblia diz que passa-se muitos anos, e ele vem para conquistar aquilo que Canaã. Hoje quando você vai a Israel,
a cidade de Israel, o povo de Israel ainda até hoje tem um nome, lugar cananita, onde é que habitavam os cananeus, que era filho de Cã. Mas na verdade quem tomou aquela terra foram os hebreus, o povo judeu mais tarde. A Bíblia relata então que Abraão recebe a promessa e com 80 anos de idade ele não tem filhos ainda. E Deus aparece e faz uma promessa para ele e passa-se muitos anos. E a Bíblia diz então que a sua esposa Sara dá um filho para ele. Ou melhor dizer, primeiro ela oferece a escrava Agar, e ele tem um filho chamado Ismael, e Ismael se torna agora todos os árabes, né? Todos os islãs, a maioria dos islãs são árabes. Depois, mais tarde, Deus cumpre a promessa, porque Sara não soube esperar. Então, Sara então dá o filho chamado Isaac. Agora Isaac então ele surge, mas carrega a maldição do mesmo pai, a sua esposa também é estéril. E a Bíblia relata então que aqui ele estava com 40 anos, e a sua esposa Rebeca não gerava filhos. E ele ora ao Senhor, e o Senhor então, segundo o que nós lemos, concede, e a sua esposa concebe filhos. E a Bíblia relata então que eles começam a pular, a brigar, e a sua mulher começa a ficar constrangida, porque nem mais ela poderia dormir, porque as crianças dentro do ventre parecia que pulavam de noite e estavam brigando. Então ele ora ao Senhor o porquê dessas coisas. Então Deus responde, ele diz, olha, os 2 filhos que estão no ventre são gêmeos, e desde agora o maior servirá ao menor, e eles vão se tornar uma grande nação, cada um deles, mas porém um é abençoado por mim. E se nós lemos isso, sabemos que antes que eles tivessem pecado, a Bíblia fala isso, ou antes que eles tivessem consciência, em Romanos capítulo 9, no verso 11, 12, até o verso 26, 27, vai falar sobre a genealogia de Abraão, de Isaac e de Jacó, principalmente em Romanos, Paulo declara sobre a vida de Jacó. Então Romanos diz assim, mesmo que ainda Esaú ou Jacó sabia e conhecia entre o bem e o mal, a Bíblia relata que Deus já havia escolhido a Jacó e aborrecido a Esaú. Por que isso, irmãos? Porque dentro dos judeus, quando um pai tinha um filho, eu quero que você preste atenção, sempre o filho mais velho era o herdeiro, e sempre foi assim e sempre seria assim. Mas Deus, Ele abre oportunidades, assim como também o povo judeu era escolhido e nós, os gentios, fomos enxertados. Quando Paulo prega aos romanos, que ele vai a Roma, presta atenção, a Bíblia declara então que os romanos começaram a se exaltar por causa que eles ouviram a palavra e se converteram. E os judeus, que eram o povo eleito, começou a desprezar o cristianismo, aquilo que Paulo e os apóstolos pregavam. Então Roma começa agora a se exaltar os romanos. E a Bíblia fala então que Paulo diz, olha, calma aí, vocês são o jambuzeiro brabo, aquele que estão na roça, aquele que ninguém dá nada, é aquele que vocês sabem que o lavrador corta fora. Mas porém Deus elegeu o gentil, você jambuzeiro, e fez um corte na oliveira que é Jerusalém, é Israel, e enxertou sobre Israel os gentios, nós o povo, e santificou vocês. Então nunca podemos se orgulhar, porque nós não somos judeus, mas somos gentios, mas o nosso Cristo, o nosso Deus é o Deus dos hebreus, dos judeus, a qual Deus um dia elegeu essa nação. A Bíblia relata então que Deus mesmo fala lá em Romanos por Paulo, e diz assim no capítulo 9 em diante, olha, antes mesmo de conhecer o bem e o mal, no ventre da mãe, ali em diante Deus já havia separado e escolhido Jacó. Então muitos teólogos vêm e dizem, Jacó era usurpador, Jacó por nascer com a mão engatada no pé era um homem enganador, e até o pai dele colocou esse nome. Tu imagina um menino vem com trauma, mas a Bíblia diz que não foi os homens que escolheram, mas foi Deus, e Deus escolheu você. É por isso que você está aqui nessa noite. Não foi o homem que te escolheu, não foi o pastor que te escolheu, quem te escolheu desde o ventre da tua mãe foi Deus. Antes ainda que você conhecia o bem e o mal, Deus se declarou para você. Então nós vamos falar a partir do que nós lemos, sobre as 3 fases de Jacó. A primeira fase, quando ele nasce, cresce em Padã Arã, em Berseba, junto com seu pai e com a sua mãe, Isaac e Rebeca, a qual ele se torna um menino na saia da mãe, ele não caça, ele fica por perto, ele fica frustrado, com depressão, talvez síndrome do pânico, tantas coisas, porque ele nascia perto da mãe e era rejeitado, ele tinha um apelido muito forte, enganador, usurpador, você não presta.
E o seu irmão, por ser Esaú, um homem forte, ele foi elogiado desde pequenininho, então ele nasceu livre, ele não tinha traumas, ele foi caçar, ele foi um homem livre, ele cresceu até com certa arrogância. Mas os anos se passam em Padã Arã, e um dia o seu pai está velho, Isaac, da idade avançada, os seus olhos agora estão escurecidos, já não consegue mais enxergar, a morte começava a bater na porta. Então Isaac resolve abençoar agora os seus filhos, ou melhor dizer, o seu filho mais velho, aquele que seria o dono de tudo, aquele que teria a bênção do seu pai Isaac e do seu avô Abraão, porque o nosso Deus é um Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. Até Jesus disse, ele não é um Deus de morto, ele é um Deus de vivo. Então a Bíblia declara que o seu pai Isaac agora chama e diz para o seu filho mais velho, Esaú, me prepara uma caça, vai à caça, caça um animal selvagem, prepara para mim um guisado, eu estou com fome, e depois que você fizer isso, e eu comi, eu quero abençoar você, eu quero declarar as bênçãos de Abraão, as bênçãos que o meu pai Abraão largou sobre mim, eu quero largar sobre a tua vida também. Então a Bíblia relata que agora Esaú vai à caça e demora, e a sua mãe, a Rebeca, fica sabendo dessas coisas e ela ama muito, ela vê o seu filho frustrado. Talvez você está como Jacó, acusado, retraído, depressivo e tantas vezes já foi humilhado. Então a sua mãe comprou essa guerra espiritual e levou e disse, filho, eu vou matar um cabrito, eu vou preparar o guisado e vou me enganar o teu pai, recebe tu essa bênção. Muitas pessoas pensam que a Rebeca agiu errado, mas não agiu, porque a Bíblia fala lá no princípio, que dentro do ventre dela tinha duas crianças que estavam brigando, e que o menor, ele seria maior com o maior. Então quer dizer que Deus já havia amado desde o ventre, é por isso que Paulo fala sobre isso em Romanos 9. Então a Bíblia relata que agora a Rebeca prepara o guisado, e prepara que o couro coloca sobre a pele, né, de Jacó, para enganar o seu pai. Ele muda um pouco a voz e vai lá e leva o guisado. Então Isaac já está na idade avançada, começa a palpar o seu filho, ouve a voz. Ele disse, mas essa voz não é de Esaú, essa voz aqui é de Jacó. E a Bíblia relata então que Jacó diz, não, sou eu pai, o Esaú, enganando o pai. Então o pai começa a dar a bênção, e essa bênção está escrito. Vamos ler a bênção de Jacó. Eu quero que você preste muita atenção, eu estou correndo bastante na mensagem para que você pegue. Coloca lá, minha filha, Gênesis 27. Aqui tem a primeira bênção de Isaac sobre Jacó. Depois vai ter outra bênção quando ele pede. Por isso que nós vamos falar sobre as 3 fases. Diz para o teu irmão, a primeira fase, Padã Arã. A segunda fase, Betel. A terceira fase, Manaim, o vale de Jaboque. Amém? Todos nós passamos por as fases. O nascimento, o crescimento, e a vida conturbada, sem Deus. Aí há um lugar em que a gente se despede dos pais, casa, vem os problemas, né? Tem que sair para o mundo, como Jacó, sem rumo. Coisas Deus começa a resolver. Quando a gente vai para a igreja, algo acontece. Aí vem o encontro em Betel, né? Aí a gente vai pregar depois. Amém? Quem está escrito aqui, ó. E chegando-se o beijou, e sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse, eis que o cheiro é do meu filho, assim como o cheiro do campo em que o Senhor abençoou. E assim, pois, te dê Deus o orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e abundância de trigo e mosto, que é vinho. Sirvam-te os povos, as nações, encurva-te a ti, se, Senhor, de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam todos os que te amaldiçoarem, e benditos os que te abençoarem. Essa que foi a bênção que ele deu ainda em Padã Arã. Mas uma coisa me chama a memória, quando você pega a Bíblia judaica, e nós lemos lá em Gênesis 25, não foi assim que Deus chamou Abraão, e lhe prometeu uma bênção direto da sua boca, e disse, eu sou Deus El Shaddai, eu sou Deus Todo-Poderoso. Isso me chama a memória, porque eu acho ainda que aqui Isaac estava meio atento e não sabia quem era. Então ele largou uma bênção, mas não largou a bênção de Abraão. Então passa-se os anos, e a Bíblia diz que o seu irmão agora, ele está com uma fúria. Por quê? Porque agora Isaac abençoou Jacó.
Então a Bíblia relata que Esaú queria matar Jacó. Então o seu pai disse assim: é melhor que você vá embora e vais para a terra do teu tio Labão, uma terra distante, porque lá também eu busquei uma mulher para mim, que é a tua mãe, irmã de Labão, a qual você também pode buscar uma filha. E a sua mãe também, Rebeca, aconselha agora, para que ele vá à terra do seu tio, volte à Babilônia, volte àqueles lugares buscar uma mulher. Então a Bíblia relata que Jacó então está de partida. Ele tem só um pouquinho de roupa, uma mochilinha talvez, um óleozinho dentro, e aquela bênção que o seu pai deu. Então quando ele se vira para ir embora, o seu pai lhe chama de volta. Coloca lá em Gênesis 28, versículo 3. Por isso que nós temos que se apegar aos detalhes da Bíblia. As pessoas às vezes têm a bênção, mas não têm a bênção completa. Olha o que ele fez agora, a segunda bênção. E o Deus Todo-Poderoso, no hebraico significa ao grande Shaddai, ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão. Agora ele se refere ao Deus que é sobre tudo. Te abençoe, te faça frutificar, te multiplique para que seja uma multidão de povos. A promessa de Abraão: eu te chamei para que você seja pai de uma nação. Então até aqui Deus não tinha liberado a frutificação, porque Abraão foi estéril, Deus prometeu. Isaac foi estéril, Deus prometeu. Agora Jacó não vai ser estéril, ele vai gerar as 12 tribos de Israel, através da fé de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em Hebreus diz que eu e você estamos aqui na fé. É difícil você entender, talvez se você não é crente, irmãos, talvez não lê a Bíblia, mas continua um pouquinho aqui, e te dê a bênção de Abraão. Agora sim, agora ele podia sair, não interessa o que ele tinha a bênção de Abraão, e a ti e a tua descendência contigo, para que herde a herança e possua a terra, predicações, e que Deus te dê a bênção de Abraão. Eu creio que naquele momento Jacó estufou o peito. Eu não quero saber como é que eu saí de Padã Arã, como é que eu saí do mundo. Eu não sei se eu vim aqui depressivo, eu não sei se eu vim aqui jurado de morte, se o meu nome está lá, ou está aqui, ou está cá. Eu não quero saber se eu estou devendo ou não estou devendo. Eu sei que o Deus que eu tenho a bênção, que hoje à noite eu vou sair daqui, Ele pode mudar a minha vida e vai mudar a minha vida. Eu sei que esse Deus vai me tirar da situação de Padã Arã, está me levando para outro nível. Eu sinto a presença de Deus. Então ele pega a mochilinha com óleo nas costas e vai. E a Bíblia diz que ele sai de Berseba e vai para um lugar chamado Betel. Mas a palavra Betel está na Bíblia um pouco antes, mas não era Betel. O nome lá que está no hebraico é Cidade das Luzes. Ali chega Abraão, quando ele sai com a promessa, ele vai para a Cidade das Luzes. Quem deu o nome de Betel foi Jacó, porque Cidade das Luzes é o nome, é Betiel, mas Betel é uma cidade a qual se chama Casa de Deus, e você chegou em Betel, na Casa de Deus. Aqui tudo muda, aqui o impossível acontece. E a Bíblia então relata que ele pega e chega a Betel, num lugar específico, e a Bíblia relata que ele vê uma pedra. Então a Bíblia diz que ele bota por travesseiro, mas no hebraico não é travesseiro, no hebraico é proteção da cabeça. Aquela pedra era oca, tinha uma pequena cavidade e ele esconde a cabeça por medo dos bichos que estão no deserto. Se você pegar a Bíblia hebraica, ele se esconde numa pequenininha gruta, coloca a cabeça dentro por medo do deserto. Talvez você veio aqui, encontrou uma pedrinha aqui dentro, está colocando a cabeça por proteção, e Deus está olhando você, meu filho. Dá um glória aí, filhinho, para me motivar, porque o Espírito Santo gosta disso. Então a Bíblia declara que ele dorme e tem sonhos. Coisa mais linda dormir e sonhar com os projetos de Deus. Ele com a cabecinha da gruta, um cobertor em cima, jurado de morte, sem nada, depressivo, triste, só com a bênção. Você tem a bênção, pode glorificar. Eu não quero saber como você chegou, eu quero saber como você vai sair daqui. E a Bíblia relata que de noite ele sonha em que uma escada está posta da terra ao céu. A sua estrutura está na terra, mas o terminal está no céu.
E no sonho quase que real, ele vê anjos subirem, voando e descendo a escada. Ele vê anjos subirem e descerem. Então Jacó, no sonho, ele vai lá e olha para cima. E aqueles anjos subindo e descendo. Mas quando ele começa a contemplar aquela escadaria imensa de pedra, talvez, de ouro, talvez, eu não sei. Mas uma escadaria muito grande, com uma estrutura na terra, mas o seu alto estava no céu. E ele vê aqueles anjos subirem, mas quando ele olha para cima, ele enxerga um homem vestido de linho, como que tivesse o sol do meio-dia. Os seus olhos eram tremendos. Era aquele que é o Filho do Homem. É aquele que era Jesus o próprio, antes de vir para a terra. E ele contempla aquele homem lá em cima. E ele, espantado com a visão que ele tem naquela escadaria que sai da terra ao céu, o homem começa a falar. E disse: olha, filhinho, tu já tem a bênção, mas eu também vou te abençoar. Porque eu sou Deus do teu avô Abraão. Porque eu sou Deus do teu pai Isaque. E eu também sou teu Deus, Jacó. Então você pode glorificar Deus, porque Jesus diz: todos quantos vêm a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. O lugar que você chegou aqui, agora é Betel, é casa de Deus. Esse lugar, quando chegou 2, 3 crentes, há uma escada aqui ligando ao céu e à terra, porque Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao céu a não ser por mim. Então o próprio Cristo, através do Espírito Santo, está ligando a IPAB agora, está ligando a tua vida. Talvez você não vê anjo, mas eu posso sentir que o Filho do Homem está aqui, está olhando do céu, está contemplando o teu problema, a tua dificuldade, e nessa noite há uma resposta do céu para a tua vida. Oh, dá um glória a Deus aí. Eu estou sentindo o Deus de Abraão. Ele já chegou aqui. Pastor, eu não vi nada. Você não precisa ver. Você tem que sentir a cura. Você tem que saber que o Deus está contemplando do céu. Eu não sei porque o Senhor veio, mas uma coisa eu vou dizer: Deus está começando a cuidar da tua saúde a partir de agora. Se alguém te convidou ou não te convidou, Deus está filtrando sangue, está passando pelos rins, pelo pulmão. Deus está fazendo algo muito grande. Porque é impossível chegar na casa de Deus sem Deus observar você do céu. Jacó chegou em Betel, Deus começa a contemplar. Jacó chegou lá, Deus começa a contemplar. Então Jacó se acorda. Dá um cutucão assim, ó. Hoje eu vou me acordar aqui na casa de Deus. Dá um cutucão mesmo. Obedece, ó. Hoje eu vou me acordar. Pelo menos presta para me obedecer. Estou falando sério. Porque se você não fizer um ato profético, não vai receber. Você vai para um campo de futebol, fica lá olhando 45 minutos em cada lado com a boca fechada. Não torce, nem vai para lá, meu filho. Agora você vem para a igreja, não respira quase, não glorifica a Deus, não faz nada. Tu acha que Deus vai fazer alguma coisa? Se você faz muita mais coisa no mundo do que para Deus. Ô irmão, quando eu era do mundo, eu ia nos bailes, dançava 3 dias, 4 noites, não sei o que lá, caía mal, me levava para casa, minha mãe achava que eu estava morrendo, porque pulei carnaval 7 dias, me pegava, fomentava com querosene e banha, me descascava o corpo inteiro, mas era por sacanagem dela, porque eu era muito mal. Mas passou. Agora que eu estou na casa de Deus, eu não preciso mais de banha com querosene, eu tenho o óleo do próprio Pai. Se a minha mãe estivesse viva e me visse, eu tenho certeza que ela glorificaria o nome do Senhor. Ela ia ter orgulho de mim, porque eu fui o menor, eu sou Jacó. E todos os meus irmãos que me zombaram e falaram, disseram que eu não prestava para nada. Mas eu peguei e eu disse: eu sei que eu tenho uma chamada de Deus. Eu sei que Deus me escolheu desde o ventre dela. E ninguém vai impedir, ninguém pode impedir a chamada de Deus na tua vida. Ninguém pode impedir. O diabo estava furioso, comprei um microfone de 5.320, vou falar a verdade, coloquei aqui e não funcionou com cápsula de ouro, mas eu vou dizer para Satanás: eu não preciso do microfone caro, o microfone eu vou continuar glorificando a Deus.
Se ele pensa que pode impedir, ele está enganado, porque aqui é a casa de Deus. Jacó se levanta e fica espantado. Ele disse: eu tive um sonho com o céu e com a terra. Há um ponto de ligação. Isso aqui é um ponto de ligação. E o que ele tinha? Um pouco de óleo. Não tinha dinheiro, óleo naquela época, o sal, o óleo, a coisa era tudo como dinheiro. E ele pega tudo o que ele tem e começa a fazer isso aqui. Eu vou ter que ungir esse lugar. E derramou todo o óleo em cima da pedra. Todo o óleo ele derramou sobre a pedra. E aquela pedra então, ele tira e começa a amontoar a pedra. Sabe o que a pedra significa também? Pessoas. O que Pedro disse? O que Jesus disse para Pedro? Eu sou a rocha e vocês são uma pequena. Vocês são o edifício de Deus, cada tijolinho. Mas eu sou a base e sou a cobertura. Então Jacó sabia que aquele lugar era a casa de Deus, era a base, era Cristo. Mas ele começa a empilhar as pedrinhas. E tem pedrinha aqui, ó. Como tem pedrinha? Mas em cima ele bota a cobertura, a pedra que ele teve o sonho. E levantou o altar, ungiu ele e disse: isso aqui é casa de Deus. Um dia eu vou voltar para cá. Eu vou ir, mas eu vou voltar. Por isso que quem vem na igreja dos crentes vai e não volta mais, não tem promessa. Porque conhece um Deus que nenhuma religião prega, meu filho. Aqui é casa de Deus, aqui tem óleo derramando, aqui tem coluna em cima de coluna. E ele faz um propósito. Não adianta você buscar bênção para o inferno. Gente, o que eu conheço de gente rica, mas de verdade, olha, as pessoas de Santa Cruz às vezes se apavoram, porque o que eu conheço de gente rica aqui em Lajado, Arroio do Meio, mas são miseráveis, irmãos. Porque o dinheiro sem Deus é uma miséria. Infelizes, doentes. Mas eu conheço gente média, que anda na glória, que transpira o Espírito Santo, que tem providência de Deus, que tem prosperidade. Os seus filhos são plantados como uma árvore ao ribeiro de águas. Eles dão fruto na extração própria. As suas raízes não dependem de chuva ou do mundo, eles dependem de Deus. Eu dependo de Deus. Eu não dependo de Bolsonaro, de deputado federal, estadual. Eu não dependo das circunstâncias, porque a Bíblia diz que é um reino dos céus na terra. E a Bíblia diz que esse reino nós somos embaixadores. E quando você vai para vários países que eu fui, há uma embaixada brasileira. Quem tem um crime, uma coisa, se esconde lá. Então eu estou escondido na embaixada do céu. O diabo não me toca, as pessoas não me tocam, porque a embaixada do céu te protege, meu filho. Você sabia disso? Então Jacó unge. Segunda fase. Primeira, Padã-Arã. Diz para o teu irmão. Segunda, Betel, casa de Deus. Diz para o teu irmão: como é que você veio de Padã-Arã? Como é que você saiu de Roca Sales? Hoje você vai encontrar o Deus que eu prego. A depressão não fica, a tristeza não fica, a doença não fica. Nada pode comparar a um Deus que eu prego. Tudo que é ruim, malífico, trevas tem que sair. Porque quando chega a luz, não existe trevas. Como você saiu de Padã-Arã? Pergunte. Mal. Está com crise no casamento? Situação financeira mal? Mas eu tenho uma promessa para você. Bate assim, ó. Eu tenho a bênção. E quem me prometeu, está escrito lá em Hebreus, que quem chega na igreja e recebe a bênção e ouve a palavra de Deus, tem a promessa de Abraão. Então bate mais uma vez e diz: eu tenho a promessa de Abraão. Eu posso estar ou ter passado por Padã-Arã, mas Padã-Arã não é meu lugar. Então você chega na igreja, Betel, lugar da casa de Deus. Jacó unge, ele diz: mas meu lugar não é aqui, eu tenho que conquistar. Mas como é que eu vou fazer? Deus promete de cima da escada, ele diz: eu sou contigo. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu tenho promessa sim, Jacó, na tua vida. Jacó disse: bom, se esse Deus me prometeu, eu vou ter que fazer alguma coisa. A promessa não veio, eu também não tenho nada, mas eu vou fazer um propósito com esse Deus. De tudo que vier à minha mão eu vou dizimar. E tudo quanto eu puder eu vou ofertar.
E se o Senhor é comigo e vai comigo aonde eu for, e prosperar o meu caminho, me frutificar, eu gerar frutos, filhos, e eu ter o pão para comer, vestes para vestir e enriquecer, o que vier eu vou ofertar, eu vou dizimar. Eu fiz um propósito com Deus. Eu creio que os teólogos estão enganados, achando que ele queria barganhar. Ele não queria barganhar, porque a Bíblia diz que ele amou antes, a Bíblia diz que Jacó se interessou e cumpriu as promessas. Quando você vem a Betel, é lugar de promessas, é lugar de cumprir voto, é lugar de votar. Mas pastor, eu não tenho nem dinheiro para ofertar. Não precisa. Gente, eu ia para a igreja, não tinha nem salário. A princípio eu trabalhava, né? Mas quando eu me converti realmente, comecei a trabalhar e entender, eu fiz voto que eu não tinha como pagar. Mas quando Deus me prosperava, eu pagava. As pessoas não entendem, eu não tenho trabalho, pastor. Eu não tenho nada, eu vivo só para comer. Eu vou abrir uma brecha aqui, posso? Depois eu continuo. Diz assim: eu vou sair agora de Betel, eu vou sair da casa de Deus hoje, mas eu vou chegar num lugar muito maior. E quando eu voltar para Betel, eu vou cumprir meu voto. Amém? Você sabia que qualquer pessoa pode ser próspera? Que a miséria na Bíblia é contada ou dita como maligna? Fome, droga, nudez. Quem é o pai que vai querer um filho nas drogas ou passando fome e sentado numa encruzilhada? Agora vai dizer, qual é o pai que não quer ver o seu filho próspero? Com um carro bom, uma casa boa. Aí as religiões vêm dizer que não precisa pegar dinheiro. Claro, leva tudo para uma igreja. Faz de um ser um faraó grande e o resto tudo escravo. Aqui não, se eu tenho, você tem que ter. Aqui é reino dividido, Jesus disse. Aqui é multiplicação de pães e peixe. Aqui ninguém passa necessidade. É por isso que o povo fica espantado. Tem gente que chega de bicicleta em 2, 3 anos, está com carro zero. Porque a providência de Deus está com nós. A Bíblia relata que comereis o melhor da terra, plantareis e colherão. A Bíblia diz assim: aquele que tem a mim tem tudo. Buscais o reino dos céus e as demais coisas vos será acrescentada. O que Jesus disse para Pedro? Quando Pedro disse: se eu vou deixar os peixes agora eu vou te seguir, o que eu vou ganhar? Vim ser pescador de homens. E tu vai ganhar 100 vezes mais na terra e a vida eterna no céu. Ou vamos rasgar fora os 100 vezes mais na terra? Se Jesus falou, meu filho, está falado a Bíblia inteira, do princípio ao fim. Tu sabia que se tinha 2 amigos, vou abrir uma brecha, depois eu vou continuar a mensagem. Os 2 ganharam do pai uma herança. Cada pai deu uma vaca. Diz: meu pai deu uma vaca. Um filho, ele quis estudar, ele vendeu a vaca. E ele guardou um pouquinho de dinheiro e estudou sobre agronomia. Porque o pai tinha muita terra, mas era seca, improdutiva. Nós temos muita terra nesse mundo, mas está muito improdutiva ainda. Há muitos espaços para nós colher, mas nós não sabemos ter inteligência. O outro filho, ele disse: eu não vou vender a vaca, né? Eu vou segurar a herança do meu pai. E o pouco de capim que tem, a terra que tem, que é muita, eu vou fazer essa vaca sobreviver. Passa-se os anos, o que vendeu a vaca e gastou parte do dinheiro, ele conseguiu financiar uma bomba. E ele enriqueceu, começou a plantar. E começou a fornecer produtos agrícolas para vários lugares. Ele contratou empregados, ele foi muito rico. E passam-se os anos, ele encontra o seu amigo. E o amigo disse: mas você é bem sucedido, cara. Tu podia me ajudar. E ele pega e ajuda. Passa um tempo, o outro amigo diz: pá, me ajuda de novo. Ele ajuda de novo. Passa-se um tempo, ele ajuda de novo. E com o passar do tempo, o amigo que tinha muito dinheiro disse: eu não tenho mais como encontrar esse cara. Cada vez que eu encontro, ele me pede alguma coisa. Eu vou ter que trazer esse cara para a minha casa. Você está na casa de Deus, eu vou te ensinar. Deus te trouxe para a tua casa, para a casa dele. E aí o amigo vai lá, o pobrezinho, ele prepara um banquete, ele diz: cara, tu tem que deixar de ser pobre. Mas como assim? Você enriqueceu, teve sorte. Tu teve uma oportunidade. Não, mas eu era que nem você. Nós 2 tínhamos aquela vaca. Mas olha, você ficou rico, mas eu não tive essa sorte. Não é questão de sorte, meu amigo. O que você fez? Eu estou cuidando da vaca já há quase 15 anos. Está velha lá. O leite que dá só dá para sobreviver. O meu filho quase não pode ir à escola porque eu tenho que catar pasto por tudo e levar a vaca a pastar. Eu perdi tempo com aquela vaca que você não imagina. E é tudo o que eu tenho para sobreviver. Aí o amigo olhou para ele e disse: mata a vaca.
Mata ela e vende a carne. Compra uma bomba e começa a irrigar a tua terra. Começa a fazer as coisas. E daqui a um ano você vem e fala comigo. Diz assim para o teu amigo: eu vou me desfazer dessa vaca. Essa vaca é uma peste. Mata ela, compra uma bomba e irriga a terra. Você sabia que é uma parábola, que essa terra está improdutiva? Chega um japonês aqui, vai lá para Ivoti, colônia japonesa, cheio de japonês rico, sai com MW, com um cantinho de terra de 1 hectare, produzindo lá insumo, não sei o que lá. Eu fico apavorado. Eu vou para outros lugares, tem um americano rico, vem um alemão da Alemanha, bota um bar aí, constrói tudo e papa. Vem um italiano, meu Deus do céu, vai para Caxias do Sul. E aí de repente nós aqui, só babando. Tipo Davi quando chega lá nos filisteus, por Ei de Gate. E aí eles querem matar ele, começa a babar lá, para não achar que ele, né, se faz de louco. Ô gente, vamos usar uma fé inteligente. Qual é a vaca que você tem na tua vida que está causando empecilho para você? Bota o joelho no chão, pergunte para Deus: Deus, o que eu posso fazer para mudar de vida? Eu quero ser abençoado, porque se eu sou miserável, eu não posso ajudar nem meu irmão que me pede alguma coisa, porque os pobres sempre tereis. Vão ter sempre, porque nem todo mundo vai vir para a igreja e receber a bênção do céu. É verdade, meu filho. Eu tenho que ser sincero. A nossa religião antiga, ela pregou uma coisa e nos ensinou a ser escravo. Meu pai tinha 13 filhos, quando tinha um terceiro ou quarto, o padre ia lá. Pode ouvir, padre. Vocês não vão ter filho? Já passou 2 anos? Coitada da minha mãe, causou 13. A avó dela 14. Fora os abortados, que eu era para ser um. Mas Deus não quis. É sério. E os irmãos meus me chamam de mentiroso. Só que eles não conversaram com o velhinho Fac lá de 95 anos. E eu digo, sem medo de falar nesse altar, não falo mentira aqui em cima, eu falo palavra de Deus. Está na hora de nós sair da casa de Deus, de Betel, com uma visão diferente. Vamos enxergar o céu, cara. Hoje tem uma escada que sobe e desce anjo aqui, ó. A bênção está vindo e descendo. E o Deus que fala contigo está me usando como profeta para dizer para a tua vida que você tem as providências de Deus, sim. E que a partir de hoje a bênção de Abraão está sobre você. Diz: eu vou sair de Betel com uma visão diferente. E Jacó vai, sem nada, uma mão na frente e outra atrás. E agora ele chega lá na cidade, encontra seu tio Labão, começa a trabalhar na lavoura, cuidar a ovelha, burro e vacas, e começa a prosperar. Mas ele se apaixona, né, por uma mulher, né, mas não foi a Lia. Como é que é o nome da mulher, Tiago? Vamos ver se tu está atento. Que mais ela amava? Como? Raquel. Às vezes eu me esqueço e me faço de trouxa. Raquel. E aí ele quer casar com Raquel. E aí a gente vai para firme e trabalha. E vai trabalhando. E vai dando suor. E ele trabalhou 7 anos. E na noite de núpcias ele bebeu um pouquinho demais. O sogro faz ele beber mais ainda. Ele vai para a cama, escuro, tinha só velhinha. E o sogro já apaga a velhinha. E diz: vai dormir com a minha filha, cara. Curte a noite. E ele todo empolgado, bêbado, dorme com a filha, achando que é Rebeca e era Lia. Quando bate o sol na janela, ele olha para o lado: oh, meu amor, o que aconteceu? Lia era feia, mais velha. E ele levanta da cama apavorado, vai lá com o sogro, quer bater no sogro. Labão, o que você fez? Eu trabalhei anos e não colhi nada. Isso é para você que trabalha demais. E aí o patrão te promete um monte de coisa, depois te dá Lia. E você trabalhou para Raquel. Quantas vezes eu disse para essa gurizada: vamos ser empresário, gente. Deus nem dá serviço para você, porque Deus espera mais de você, nenê. Vamos buscar uma máquina lá em Bento, botar ela em Santa Cruz e vamos ganhar dinheiro, do que trabalhar para os outros. É verdade. É, Gilmar. Deus quer algo muito maior, só tem que botar o joelho no chão, fazer o céu descer, pedir para Deus, consultar o Senhor, jejuar. Ou tu acha que essa igreja caiu do céu cheio de membro, que amanhã não vai ter nem lugar nas cadeiras? Pode arrumar cadeira. Domingo é assim. Porque eu fui para o monte jejuar 40 dias. Eu disse: mulher, você perdeu o marido para 40 dias. Na verdade deu 44, eu contei um por um, sem sexo, sem nada. Foi difícil, para Deus me dar uma visão. E aí no último dia, Deus não me deu. Passou 41, 42, eu continuei para o monte. Eu disse: tu vai ter que me dar.
No 44 chega um profeta e grita no meu ouvido: eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu farei tu frutificar Arroio do Meio e muitas cidades. Eu te darei um povo aventurado, e a tua igreja será como fogo. Assim como eu incendeio a terra, essa igreja será chamada IPAB, Igreja Pentecostal do Avivamento no Brasil. Oh!